Boa noite a todas e todos. Boa noite à mesa. Peço licença aos mais velhos presentes. Como foi dito ali no meu currículo, eu sou vice-presidente do coletivo Justiça Negra Luz Gama, e a nossa premissa maior é a questão do empoderamento, mas não o empoderamento somente financeiro, profissional, mas sim o empoderamento, como disse o nosso irmão Ivanir, intelectual. Mas por que isso? Porque o jovem negro, hoje, presente na academia, como eu estou vendo aqui, e isso me alegra bastante, porque até as cotas, saírem não era a nossa realidade. A universidade era um além do horizonte para nós e nossos familiares. Então, um filho negro, negra, que se encontra na academia e quer galgar e chegar a algum lugar, ele enfrenta grandes obstáculos. Todo momento é um não. E não é somente a questão da cor, sim a questão financeira. E o que muitos dos nossos irmãos fazem? Vou entrar para a academia, vou me empoderar, vou ser um advogado, vou ser um médico, vou ser um engenheiro, e vou esquecer de quem pode vir depois de mim. Não olha para trás. Se eu conseguir chegar, o que muitos falam, na academia, sem as cotas, os outros também conseguem. Não leva o conhecimento deles para aqueles que estão vindo depois de nós. E a realidade das cotas, ela veio para dar um boom, pluralizar, enegrecer, não no sentido pejorativo, o ambiente acadêmico. Por quê? Tudo começa na educação infantil. E eu posso dizer para vocês, não existe local mais racista, preconceituoso, discriminatório do que a educação infantil. A educação infantil, o primeiro ciclo do ensino fundamental, com o que faz com os nossos jovens chegam no ensino médio, com a política de embranquecimento, não aceitando as suas raízes, não aceitando suas origens. Mas vamos falar de juventude negra, minoridade penal. O que você está falando, Jamília, não tem muito a ver. Tem. Porque quando nós falamos de morte, assassinato, genocídio do jovem negro, nós pensamos na arma, na faca. Eles assassinam o nosso psicológico. Eles assassinam a nossa perspectiva de chegar a algum lugar. Isso é muito mais profundo. E lá atrás, na educação infantil, quando a professora ela não é formada, e um pensamento que eu tenho, falei até com um colega aqui, vamos conversar com a questão do mestrado, é que as professoras de educação infantil têm que ter uma matéria voltada para isso, voltando para a Lei 10.639, porque no curso de formação de professores não tem uma pauta voltada para isso. E a maioria das crianças, em especial de escola pública, são crianças negras, crianças faveladas, de comunidade, que em casa a mãe e o pai trabalham fora, não têm conhecimento racial, porque não foi dado a eles também. E a professora, quando acontece um caso de discriminação na sala de aula, ela fala, deixa para lá, depois a tia fala com você sobre isso. Não chama o pai do colega, não questiona, não se faz uma reunião. E olha que eu fiz normal numa comunidade, Cajueiro, Madureira, predominante de negros, pretos, pardos. E esse assunto era tabu. Tinha colega minha se formando em professora, isso foi um marco para mim, até hoje. A professora mandou, vamos fazer um cartaz para receber as crianças da creche.
irmã negra, jovem, 16 anos, me desenha uma criança branca. Qual o problema? Nenhum. Aí eu perguntei para ela, por que você não desenhou uma criança negra? Porque na creche aqui são para mães jovens, né? Que teve o primeiro filho na adolescência, predominantemente negras. Eu não gosto de ser negra. Eu nunca ganhei nada sendo negra. Vou ser professora, mas eu quero ganhar dinheiro para tirar. Para ela era uma mácula ser negra. E aquilo me marcou bastante. E mutante ou não. Eu estudei no Pedro II, sou formada no colégio humanista, colégio tradicional, e fui fazer formação de professores, porque eu queria ser professora, porque eu despertei isso lá atrás. E a morte dos nossos jovens começam na educação. Se aquele que tem oportunidade já sofre isso, quiçá aquele que não tem a oportunidade de estudar. Porque o Estado, como um todo, não é interessante a ele dar um ensino de qualidade para nossas crianças, porque vão criar o quê? Questionadores, como muitos que estão aqui hoje. E eles não querem quem questione, ainda mais negrinho, quer falar o quê? Essa negrinha está falando demais, hein? Ela questiona muito. Vamos transferir, vamos botar em outra unidade. Passei por isso também. Eu posso falar para vocês que aquele menor, que eu acho muito engraçado isso, que a mídia coloca assim, não sei se vocês já observaram isso. Quando é um não negro que comete um ato ilícito, o jovem. Quando é um negro, o menor, o de menor, né, naquelas mídias mais escrachadas, o menorzinho. E quando é o branco, o jovem. Qual é a diferença? Por que essa deturpação? Por que esse boom na menoridade penal? Conversando com alguns colegas, que ainda não, tem que ter sim, a violência está demais. Tá, mas lá atrás o Estado não se preocupou. No momento não vou falar minha formação partidária, porém, quem acompanha a política, eu não sou tão nova, mas também não tão idosa, estou ali caminhando caminhando para os 30, então, né, vamos lá. Conheceu o CIEP. E a política do CIEP era uma política empreendedora. Era uma política de divisor de águas. O que hoje alguns falam de educação integral, isso é antigo. Mas é uma educação integral inteligente, porque de manhã trabalhava o intelecto e à noite trabalhava o quê? Corpo são, mente sã, o esporte. No CIEP tinha piscina, vocês sabem disso? Aterraram as piscinas. Para quê, né? Na favela piscina, né? Para quem não precisa, né? Então, iam criar mentes pensantes. E os governos posteriores acabaram com o CIEP. Não ia ter menor na rua. Ah, mas eles estão roubando, eles estão matando. Vamos lá. Eu, estudando um pouco, dando uma pincelada em algumas coisas que eu tenho, algumas reportagens, e eu converso muito com os mais velhos. Eu gosto muito de aprender com os mais velhos. Sentar do lado de um Inhedo, um dia espero ter a oportunidade de sentar do lado do Ivanir, beber da fonte, isso é muito interessante. A gente tem que ter essa humildade, porque a gente acha que é jovem, um dia eles também foram, e para a gente estar aqui hoje, queimaram pestana, correram, umas histórias aí que eu ouço falar, que é muito interessante. Então, quando tem um assalto do menor, que mata, que faz e acontece, a mídia só bota isso na televisão, parece que isso é 24 horas por dia, a todo momento. Se nós formos fazer um triângulo, e eu fiz esse raciocínio, o menor, em sua grande maioria, é de origem negra. Quem está no ônibus, quem está no trem, quem está saindo do banco, pegando empréstimo, trabalhando todos os dias, é o quê? Negro. Ok. E aqueles que botam de frente para afrontar, para matar, ou não pode falar, para prender,
Quem são? A maioria dos PMs são o quê? Negros. E no final, é negro matando negro. E o sistema, ele defende isso. Uns dizem que implicitamente, mas eu não vejo nada de implícito. Isso é mais do que explícito. Essa tendência de dominar a cabeça de cada um através da mídia, para que um negro mate o outro, e no final nós não temos nada a ver com isso. Então, com relação diretamente à questão da minoridade penal, ela é uma tentativa utópica, ela é falaciosa, ela quer chancelar uma impotência, uma omissão do Estado que não deu ao jovem, à família daquele jovem, a oportunidade e as questões básicas que estão na Constituição, que estão no ECA. Ah, não, mas eles não... Gente, o ECA existe para isso. A partir de 12 anos, quem aqui, não sei qual período cada estudante de direito está aqui, que tem presente, ele já responde. É ato infracional, tem lá as 6 formas de ser ressocializado, socializado, reintegrado, mas como é que é? Tem um curso lá? Tem línguas? Tem informática? Tem um banco de dados, banco de emprego? Nada disso é oferecido. Então, é muito fácil vir com uma lei, que eu costumo falar que é lei miojo, né, instantânea, para vir e prende os negrinhos, bota para 16, daqui a pouco não tem mais 16, é 14, daqui a pouco tem mais 14, 10. E como vai ser? Vai ser na barriga da mãe, como houve um governador que falou, né, que mulheres negras, em especial de comunidades, estão criando novos delinquentes? E por que ele fala isso, né? Porque ele e outros são formadores desse pensamento retrógrado e que, infelizmente, muitos de nós acompanham. E na fala de uma irmã aqui na mesa anterior, que falou da questão da política, da ausência dos jovens, em especial jovens negros, porque os jovens que tem hoje na política são filhos dos filhos dos filhos, virou, né, uma dinastia. Impressionante. É o filho do fulano, é o filho do ciclano, e não tem a gente. Né? Então, o incentivo também, nós temos que estar no judiciário, sim, nós temos que estar no executivo, nós temos que estar no legislativo, nós temos que pluralizar. Nós temos que estar em todos os locais. E questão da juventude, eu tenho 2 exemplos, um positivo e um negativo. O negativo aconteceu hoje. Conforme eu falei, né, para quem interessar também pode entrar no nosso Facebook, Justiça Negra Luz de Gama. Nossa colega veio trazer para nós hoje uma menina entrando numa escola pública de turbante, passou pela porta, o porteiro não falou nada, era um adorno, e quando chegou, passou em frente à secretaria, a pedagoga chamou a jovem de 12, 13 anos, falando que ela só iria entrar na sala de aula se ela tirasse o turbante. E ela questionou por quê. Se as minhas colegas entram com prendedor, entram com brincos, entram com todas as formas, por que o meu turbante é um problema para a sala de aula, é um problema para o colégio? E a mulher falou, você só vai entrar, porque não tem outra forma, não posso falar que essa pessoa é educadora, se você arrancar o turbante na minha frente. Então, isso também mata uma jovem menina negra que quer assumir a sua ancestralidade e é impedida, onde eu falei lá atrás, na escola, onde tudo começa. E, por um outro lado, para fechar a minha fala, tem um menino de 12 anos, que não sei se vocês já viram no YouTube, Gustavo Gomes, de São Paulo, que ele, eu posso dizer que é a esperança que eu tenho, que os adolescentes, pré-adolescentes,
jovens que vêm por aí, tem o pensamento dele, ele tem um brilho no olhar, uma sabedoria impressionante, que às vezes até juntando todos nós aqui que tem uma caminhada, uns que não têm, uns que estão na academia, não tem a visão dele. Quem ainda não viu o vídeo dele, entra no YouTube, que é muito interessante. É um tipo de jovem como aquele, com pensamento, com autonomia, com sabedoria e com orgulho de ser negro e da origem dele, que nós temos que perpetuar e prosperar e desejar para que avancemos. Muito obrigada.